Vamos abrir as Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Vamos ouvir com carinho, com atenção, a leitura da palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Estamos meditando, lendo. O propósito é ler mesmo, ler a palavra e deixar que Deus nos fale ao nosso coração a sua vontade, a sua palavra, e que o Espírito de Deus revele para nós esta preciosa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. O pastor Antônio Abuchaim comentou o seguinte a respeito da graça de Deus. Ele comentou assim: a graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Realmente é isso. A essência da graça é que ela é de Deus e grátis. Você não paga nada. E a base desta graça maravilhosa é a pessoa de Jesus e as suas obras. Jesus Cristo é o portador da graça a nós concedida. Evangelho de João, capítulo 1, verso 16 e 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A graça é com Jesus. Ela está em Jesus. E de Jesus ela sai. E sai jorrando, derramando para o nosso coração, para nós. Deus é a fonte da graça e nós somos o alvo da graça de Deus. Por isso que foi dito aí: pela graça sois salvos, ou pela graça vocês são salvos, mediante a fé. É pela graça que somos salvos por meio da fé. A salvação não é algo que se possa adquirir, obter pelos nossos valores, nossas condições, nossos meios. A salvação é uma dádiva de Deus. A palavra de Deus nos chama de salvos. Atos capítulo 15, verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Cremos, porque
tem que crer. E é um crer que acontece pelo acontecer da graça de Deus no nosso coração. Cremos que somos, não é seremos, somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que somos, não seremos, salvos. Aqui diz salvos pela graça. Você é um salvo? Eu já quero perguntar, você é um salvo? A humanidade inteira, não só nós, mas a humanidade inteira é alvo da graça de Deus, da salvação, porque há uma salvação nesta graça. Se tem salvação, tem graça antes, porque a graça vem antes de qualquer coisa. A humanidade inteira é alvo da graça de Deus. Tito, capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. Ela já se manifestou, porque ela se manifestou em Cristo. E ela se manifestou de que maneira? Diz aí, salvadora. Mas para salvar quantos? Ela é para todos. Todos os homens. Se não crê, fica de fora. Mas ela se manifestou salvadora a todos os homens. Você é o quê? Você é homem? No sentido de humanidade? Você é humanidade? Você é? Se você é alvo da graça. Não queira sair disso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens? Porque todos pecaram, todos caíram numa só queda, e todos nós ficamos numa só condição, sem nenhuma diferença. Eu sei que tem gente que quer diferenciar uma pessoa da outra, mas a graça de Deus não faz isto, porque todos nós estamos na mesma condição. João 17, verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então aí Judas, o traidor, é chamado pelo próprio Jesus de filho da perdição. Alguém diz, é Judas? Eu não sou Judas, então eu não sou filho da perdição. Mas eu quero então chamar a sua atenção agora para Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, texto que nós já estudamos aqui. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Viu aí? Você viu? Escutou? Aí, temos aí os filhos da desobediência, e temos também os filhos da ira. Filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da perdição,
Filhos da desobediência, filhos da ira. Tem diferença de um para o outro? Quem operou no filho da perdição foi Satanás. Quem opera nos filhos da desobediência? Satanás. O filho da perdição foi para onde? Para o inferno. O filho da desobediência vai para o mesmo inferno. E o filho da ira vai encontrar com os dois lá, no mesmo lugar. Não tem diferença. Portanto, estão todos na mesma situação e não há nenhuma diferença. Toda a raça humana está debaixo de uma rasura só, de uma mancha só: o pecado. Cada um é filho da perdição, é filho da desobediência e é filho da ira. Romanos capítulo 3, verso 9, ali vai dizer uma verdade tremenda acerca de todos, da humanidade. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Diz aí, todos estão debaixo do pecado. Já nasce assim. Todos estão debaixo de uma coisa só: o pecado. Irmãos, debaixo do pecado é uma coisa avassaladora, terrível. Debaixo desse pecado somos o quê? Somos perdidos, desobedientes, ignorantes de conhecimento de Deus, indispostos para buscar a Deus, extraviados da vida de Deus, separados da vida de Deus, inúteis, incapazes de fazer o bem. Somos podres, enganosos, peçonhentos, cheios de maldição, cheios de amargura, rápidos, velozes, ligeiros para pecar, destrutivos, miseráveis. Não conhecemos o caminho da paz, não temos temor de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Você pode conferir depois, não precisa ser agora. Romanos capítulo 3, verso 10 a 18, é a continuação do texto que foi lido para nós, dizendo que todos estão debaixo do pecado. Isto tudo pode ser traduzido em duas palavras: depravação total. O ser humano é um depravado total. Mas tem uma coisa: o que é? Ninguém se vê assim, ninguém se enxerga assim, principalmente o religioso. E essa é a razão de Deus elaborar a lei. Romanos capítulo 3, verso 19 e 20, preste bem atenção, porque que Deus elaborou a lei. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas eu não sou assim. Eu não. Você está enganado. Eu não sou assim. Cale a boca.
e se veja culpado perante Deus, não sou eu que estou mandando calar a boca. É o texto sagrado que acabou de dizer: se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Irmãos, o pecado nos tornou tão cegos que não enxergamos o quão estragados o pecado nos deixou. É aqui que entra a lei na sua vida, na minha vida. Ela é como o espelho que desce do céu e quando para na nossa frente, aí quase infartamos. Quando a lei para na sua frente, aí você se vê e quase se infarta. Aí você vai conhecer toda a verdade a seu respeito. Pensa em algo ruim ao extremo. Pensa. Vou dar um tempo. Pensaram? Pensa em algo pior ainda. Em uma coisa ruim mesmo. Pensa. Essa coisa pior é você e eu debaixo do pecado. Mas é exatamente por causa disso que nos foi concedida a graça maravilhosa de Deus para nos salvar dessa situação. E nos salvou. Coisa maravilhosa que nós não conseguimos entender é a graça de Deus. Deus concedeu a sua graça com a finalidade de nos salvar da nossa depravação total, de nos tirar debaixo do pecado. O texto disse: todos estão debaixo do pecado. Não discuta com Deus. Todos estão ali. E você não consegue sair. Para falar a verdade, você nem queria sair daí. Mas se quiser, se for feita uma tentativa, você não consegue. Debaixo do pecado, você não sai. Por você mesmo, não sai. Mas Jesus veio para tirar você daí. Jesus veio para nos tirar de debaixo do pecado. Pergunto, você crê que Jesus tirou você de debaixo do pecado? Você crê? Ou você está lá ainda debaixo do pecado? Porque tem gente que diz que está salvo. Jesus é meu salvador. Salvador de quê, cara pálida? De quê? Se você ainda continua debaixo do pecado, debochando da salvação. Porque se você diz que Jesus é o seu salvador e continua debaixo do pecado, é porque Jesus não lhe tirou de lá, é porque você está debochando da salvação dele. Porque poderia pelo menos ficar calado, pelo menos dizer o seguinte: eu não sou mesmo salvo, e eu estou debaixo do pecado, e tem mais, eu gosto do pecado. Caso contrário, você está debochando da salvação de Deus. Mas ele veio para tirar e tirou, e eu creio que ele me tirou de debaixo do pecado. Que Salvador é esse que veio para tirar você debaixo do pecado? Mas deixa você lá. Eu tirei o Emerson debaixo do pecado, mas deixei uma perna lá, deixei um pé lá debaixo. Que
conversa é essa? Eu tirei o Carlos debaixo do pecado, mas deixei um braço lá, uma mão lá. E vou parar de falar de órgãos, porque senão eu vou ter que falar outros. E aí, o escândalo será total. Então, irmãos, Jesus nos salvou. Não é, irmão Vavá? Coisa gostosa de dizer, eu sou um salvo. Eu sou um salvo. Ele veio para nos salvar. E essa salvação não pode ser de outra maneira, a não ser pela graça. Pela graça sois salvos. É o motivo da nossa gratidão, Valdir. Nossa gratidão, estar aqui em casa, em qualquer lugar, agradecendo a Deus por uma salvação tão grande assim, tão maravilhosa. Jesus é chamado de nosso Salvador, de Deus nosso Salvador. Deus nosso Salvador. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 13 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. O desejo dele, do Deus nosso Salvador, é que todos os homens sejam salvos. Sejam, não é se salvarem, não, é graça. Sejam, é Deus fazendo, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo dele é que todos os homens sejam salvos. Não é se salvarem. Sejam, é graça. E cheguem ao conhecimento da verdade. Hebreus 2:9. Vamos ouvir o texto. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Você escutou direito? Escutou? Diz aí que pela graça, ele provou a morte por todo homem. A morte de Jesus, a morte que ele sofreu, que ele provou ali na cruz, foi pela graça, em favor de todos, porque todos se encontravam na mesma situação. E a finalidade dele morrer por todos foi levar todos a morrerem com ele, para serem tirados de debaixo do pecado. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. É o que diz a palavra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Esta é a medida da graça de Deus estendida a todos os homens, a todos quantos recebem pela fé a sua graça. Ninguém ficou de fora desse raio de ação da graça. Jesus mesmo disse, e ele disse também que morreu pela graça. E ele disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ninguém ficou de fora. Romanos 11, verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Está vendo? Deus usou de misericórdia para com todos. Deus maravilhoso é esse. Como que esta graça chegou até a minha experiência, a nossa experiência? Ela chegou, irmãos, de maneira abundante. Não foi minguada, apoucada.
Romanos capítulo 5, versículo 15, 17 e 18. Todavia, é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Você vê, a graça de Deus nos foi concedida em Cristo para recebermos em termos de abundância. Abundância. Não existe um pouquinho de graça para alguém. Não existe um pouquinho de graça. Existe uma só proporção. Graça abundante. Deus não é unha de vaca. Esse tipo de gente que faz tudo de pouquinho, dá tudo de pouquinho, tem que economizar, tudo aos poucos. Não, Deus, Ele derrama. Se você quer conhecer o Deus da graça, essa graça abundante, depois você lê em casa a parábola do filho pródigo, Lucas 15, a partir do versículo 11. Você vai ver como que Deus é abundante. Jesus não topou ir para a cruz fazer uma salvação medíocre. Não, não é medíocre. Pela graça sois salvos. Sois. Não é que vai ser, não. Sois. Salvação de quê? Salvação do pecado. Eu sei que muita gente quer salvação com pecado. Por isso não entende a salvação do pecado. Não entende quando a gente diz que Deus nos salvou do pecado, que estamos libertos e salvos mesmo do pecado. Não entende, porque o que ela quer é uma salvação com o pecado, em pecado. Mas esta graça veio por Jesus com a finalidade de nos salvar do pecado. Como que nós vamos viver no pecado? Nós que para o pecado morremos? Foi o que Paulo disse em Romanos 6, 1 e 2. Como que vamos viver no pecado? Como que vamos continuar no pecado? Nós que para ele morremos. Se você morreu para o pecado, você não continua mais no pecado. Se continua é porque você não creu sua morte ainda, em Cristo Jesus. Se a graça nos levou a morrer para o pecado, vamos continuar no pecado? Ainda? Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não se trata de lutar contra o pecado. Não tem texto na palavra de Deus dizendo que eu tenho que lutar contra o pecado. Tem texto dizendo que eu fui liberto do pecado. Não é uma luta contra o pecado. Não se trata de lutar contra o pecado.
e sim de mergulhar nesta graça de Deus, porque quem está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio, não manda, não exerce poder sobre essa pessoa. Então, irmãos, a nossa salvação nos foi outorgada por intermédio da morte e ressurreição de Cristo e a nossa morte e ressurreição em Cristo. E nos foi outorgada para que nós saíssemos do pecado e para que o pecado não mais tivesse domínio sobre nós. Vida em pecado não é vida na graça. É como aquele avião que está muito alto e aqui embaixo está acontecendo uma grande tempestade, destruindo tudo. Mas o avião está lá na elevação, lá em cima, acima da tempestade. De lá, o piloto e os demais enxergam a tempestade aqui embaixo, mas não estão envolvidos na tempestade, não estão sendo atingidos. Edivan, a graça de Deus é essa elevação que tira você do raio de poder do pecado. O pecado vai mesmo estar aí tentando, mas você foi tirado desse raio de poder. A graça maravilhosa. Paulo discute a operação da graça na nossa experiência. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E a resposta é: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se estamos na graça, saímos do pecado. A permanência no pecado é evidência de não estarmos vivendo na graça. Se o pecado perdeu o domínio sobre uma pessoa, o que mais ele pode fazer com ela? O que mais? Perdeu o domínio, perdeu o mando, perdeu a força, perdeu o poder. O que mais o pecado pode fazer com você, meu irmão? É a graça ou o pecado? Você pode escolher. Mas o quê? Mas o quê? Salvação de Deus não é medíocre, não. Não é meia sola, não. Não é meio termo, não. É coisa nova. É coisa boa, eficaz. É como aquele indivíduo que não está bem, ele não está bem, é internado em um hospital, é tratado por um médico. Mais tarde, o médico retorna para visitá-lo e diz: você está curado, está de alta, pode ir para casa. O paciente questiona o médico dizendo: mas doutor, eu não estou podendo nem parar em pé. O médico retruca: nada disso, você está bom. Mas doutor, e essa infecção? E essa febre que não passa, doutor?
não é nada. E essa dor nas pernas que eu estou sentindo, doutor, essa fraqueza, vai passar. E essa tontura não tem importância. O Senhor pega a sua alta e caia fora daqui. Mas, doutor, o Senhor não pode me curar dizendo que eu estou bom e dando alta, uma vez que eu estou doente. É assim, irmãos, que muita gente quer se considerar salva. Jesus me salvou, mas os sintomas do pecado, a infecção do pecado está aí. Estão bem vivos e presentes na vida da pessoa. É essa gente que se diz salva, mas vivendo no pecado. Estou de alta. Alta de quê? Muita gente vai para o inferno se presumindo salva. Eu acho que o tal médico estava brincando com o paciente, escarnecendo, debochando do paciente. O pior, irmãos, é que tem muita gente brincando com o pecado. Brincando com o pecado. O pecado não é brincadeira. Não é brincadeira. Tá? É como você brincar, irmão Vavá, de pegar uma cascavel pelo rabo. Cuidado, cuidado. É você pegar escorpião congelado e colocar aqui no peito, debaixo da roupa, e quando ele fica aquecido, ele vai te picar. Cuidado. Tem muita gente brincando com o pecado e ao mesmo tempo debochando da graça e da salvação outorgada na cruz do Calvário. Tem gente brincando com o pecado. Mas a palavra de Deus avisa: vivendo no pecado, você vai dar com os burros no inferno. Você está hoje radical. Não, eu estou dizendo a verdade. É isso mesmo que vai acontecer. Agora, você vai encontrar pregador dizendo ao pecador como aquele médico: é assim mesmo. Enquanto vivermos neste mundo, estamos livres do pecado. Não. Você vai encontrar pregador como aquele médico dizendo o seguinte: é assim mesmo. Enquanto vivermos neste mundo, não estamos livres do pecado. Só quando chegarmos ao céu, mas por enquanto não tem jeito. Mas você não precisa se preocupar. Pois é. Se você quiser entrar nessa conversa, entre. Entre. E você vai encontrar mesmo. E tem bastante gente dizendo isso. E se quiser ir, pode ir. Se quiser ir, pode ir. Agora, se você entrar nessa conversa, é porque você quis entrar. É porque quis. O que impede você sair de debaixo do pecado? Depois que Jesus já preparou tudo. Já preparou a soltura. O que impede? Eu vou dizer para você o que impede. É o seu amor pelo pecado. É porque você gosta da vida pecadora.
que você acha? Uma pessoa está muito doente e chega um médico especialista, sério, conhece a doença dela profundamente e diz: eu posso tratar você, tenho remédios eficazes que pode curar você, e é tudo gratuitamente. Mas a pessoa, Valdir, não aceita e morre. Pergunto: morreu de quê? De rejeição. Por que rejeitou? Agora aqui é que é difícil entender, né, irmão Evaldo? Por que rejeitou? Quem sabe orgulho, negacionismo, ou talvez morresse de amor pela sua doença. Eu gosto da minha doença e eu quero permanecer doente até me lascar todo. Talvez seja isso. João capítulo 3, verso 19, 20 e depois o 36. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Prestou atenção no que Jesus disse aí? Jesus disse que amaram mais as trevas, o pecado, do que a luz. Jesus. Por quê? Ele diz: porque as suas obras eram pecaminosas. Não querem a luz, nem se aproximar dela. Pois temem que seus pecados sejam expostos, e eu não quero que os meus pecados sejam expostos. Eu gosto deles. Não querem ficar livres do pecado, porque gostam dele. Um caso intrigante aconteceu no Egito antigo, no tempo de Moisés. O Senhor disse a Moisés que fosse avisar Faraó, que se ele recusasse deixar o povo sair, então o Senhor enviaria uma praga de rãs sobre todo o seu território. E foi o que aconteceu. Você conhece a história. O rio Nilo ficou fervilhando de rãs. Elas subiram do rio, invadiram o palácio, o quarto e a cama de Faraó. Entraram nas casas dos seus oficiais e de seu povo. Saltaram para dentro dos fornos, das tigelas de amassar pão. Era rãs por todos os lados, em todos os lugares. Não era um aumento natural, uma produção natural de rãs na época. Era uma praga mesmo. Você já pensou, Renata? Virou do outro lado do colchão, em cima de uma rã. Levantou, foi pegar um pote com água, uma jarra. Na hora que você virou, a bichona cai aqui. Agora deu vontade de comer, vou na panela, lá tem rãs lá. Coisa horrível. Terrível, foi terrível. Aí o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse para eles o seguinte: orem ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor.
Aí Moisés respondeu: que horas você quer que eu ore para Deus tirar as rãs? Quando você quer que eu ore para Deus tirar as rãs, remover as rãs? Você sabe qual foi a resposta de Faraó? É aqui que é o caso intrigante. Ele disse: amanhã. Amanhã. Rapaz, é uma praga. Ele estava agoniado. Mas quando houve a possibilidade de tirar as rãs, ele disse: amanhã. Por que não agora? Amanhã. Amanhã. Você entendeu? Eu não entendi ele. Talvez por isso ele fosse tão ranzinza. E tem gente tão ranzinza, né? É o que acontece, Edivan. Que hora que você quer que Deus tire o seu pecado? Amanhã. Amanhã? Por que não agora? Não, amanhã. Amanhã. E essa mentira? Essa safadeza? Essa sacanagem? Amanhã. Amanhã. E esse amanhã nunca chega. Nunca chega. E você já sabe aonde vai dar, né? Você já sabe onde é que vai dar isso. O cara era apaixonado por rãs. Só pode. Assim como tem tanta gente apaixonada pelo pecado e dele não quer ser liberto. O que esperar de alguém que está importunado o tempo todo por rãs? Que estava de saco cheio com as rãs? Mas agora não quer ficar livre das rãs. Amanhã. Romanos 6:22. Já estou terminando, irmãos. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Como que é? Agora, porém, libertados. Quando é que o Senhor quer libertar você? Agora, neste exato momento. Não é quando eu morrer fisicamente, não é quando for arrebatado, não é no céu, na nova terra, novo céu, na nova Jerusalém. Não. Ele está dizendo que é agora. Você pode experimentar esse agora de Deus na sua vida. Não estou dizendo que vocês não estão libertos do pecado. Agora, Jesus também pode increpar aqueles que estão encrespados com Ele por causa da incredulidade. Mateus 11, do verso 20 ao 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tito e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que aquelas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Vamos trazer isto para a nossa experiência agora. Ai de ti, pecador, que ama o pecado e que a esta altura quer rejeitar a fé na graça salvadora do Senhor.
Rejeitar a graça é a tendência, mas a tendência da graça é maior para salvar você. A graça de Deus é suficiente para nós. A graça de Deus nunca está em falta. Esta graça é maravilhosa. E a medida da graça para nós é esta: nunca está em falta, sempre está disponível e jamais deixa de jorrar. Jamais. A graça é melhor do que a vida, já disse o Salmo 63, verso 3. Meu tudo é Cristo, nada me falta. E não falta porque Cristo é o meu tudo. Podemos ter sofrimento? Sim, podemos. Mas temos a graça de Deus que gera em nós uma doçura quando estamos passando por sofrimento. A graça de Deus nos sustenta em qualquer situação. Portanto, se Deus disse: meu filho, a minha graça te basta. Minha filha, a minha graça te basta. Por que você não diz para Deus: Senhor, a tua graça me basta? A tua graça me basta. Amém?